Você já recebeu uma boa notícia? Uma notícia assim, esperada há muito tempo, aguardada com ansiosidade, sabe? Um concurso, a gente faz uma prova de concurso, fica naquela expectativa, será que eu passei, será que eu não passei? Ó Senhor Deus, me abençoa para que eu passe no concurso. Aí vem o resultado e você passou. E era um concurso difícil, era um concurso concorrido, tinha poucas vagas e Deus honrou com uma vaga para você, claro, mediante também o seu esforço, é óbvio, né? Mas olha a felicidade que o nosso coração se enche. Ou então quando a gente quer muito um emprego, às vezes a gente precisa de um emprego só para pagar as contas, mesmo que não seja aquilo que a gente gosta de fazer. Mas muitas vezes a gente consegue um emprego para trabalhar e ganhar dinheiro naquilo que a gente ama fazer. E aí é muito legal também. Olha, como a felicidade enche os nossos corações. Ou então, um bebê esperado, um bebê desejado, um filho que está sendo gerado, um filho que nasceu com saúde, né? O filho que se forma na faculdade, que vai bem na escola, são notícias que enchem o nosso coração de alegria. Jesus também foi uma dessas notícias, né? A vinda de Cristo foi uma notícia esperada ansiosamente por muito tempo. A promessa da vinda de Cristo veio desde Gênesis. A gente vai ver que Deus preparou toda a história para cumprir o plano de salvação. E a vinda de Cristo foi o ápice, foi um clímax da história, não o clímax total, porque a história de salvação, o clímax é a ressurreição de Cristo, mas o início da promessa, o início de colocar em prática, de forma visível, aquilo que o homem esperava. Claro, o início da promessa começou lá atrás, ao longo de toda a história, e a gente vai ver aqui toda a preparação que Deus fez para a promessa de salvação se cumprir. E com a vinda de Cristo, com o nascimento de Cristo, essa promessa se tornou palpável, se tornou concreta, né? E trouxe muita felicidade. É bem verdade que muitas vezes a gente recebe uma boa notícia, mas a gente fica muito desconfiado. Eu lembro que no final de 2020, ainda no final da pandemia, quando as coisas começaram a funcionar, eu e minha esposa e meus filhos, a gente voltou a frequentar o shopping com todo aquele receio que a gente teve da pandemia, né? Mas eu até me sentia na obrigação de gastar algum dinheiro no shopping, comendo fora ou fazendo alguma coisa assim, porque precisava apoiar os negócios, o comércio. A gente viu como o comércio fechou, quantas pessoas ficaram desempregadas e passando necessidades por causa daquilo. A gente se sentiu na obrigação de ir ao shopping para ajudar. Eu ia comer mesmo, de alguma forma, né? Eu teria que me alimentar, então a gente poderia dar o luxo ali de comer fora, na praça de alimentação do shopping, num fast food mesmo, mas isso ajudaria aquelas pessoas com seus empregos. E aí tinha a promoção de shopping de final de ano, todo ano tem, né? E eu nunca tive paciência de pegar nota fiscal, enfrentar fila para pegar cupom para sorteio, até mesmo porque eu não gostava, nunca gostei muito dessa situação de sorteio. Mas naquele ano, o shopping lançou um aplicativo, então fazer o quê? É o aplicativo, a nota está na mão, o celular também está na mão, aí eu fui registrando as notas ali para participar do sorteio, né? E aí eu recebi, na véspera de Natal, um e-mail dizendo que eu tinha sido sorteado. Qual foi a minha primeira reação? Olha aí, alguém tentando me dar o golpe, né? Dizendo que eu fui sorteado num negócio que eu não fui. Era verdade. Eu tinha realmente sido sorteado na promoção de Natal do shopping, mas eu não acreditei. Eu fui cético com aquela notícia. A vinda de Cristo também foi assim. Muitos foram céticos. Talvez no início eles acreditavam, talvez os pastores, quando receberam lá a visita do anjo, né, tenham ficado alegres, mas tenham entendido uma coisa um pouquinho diferente do que aquilo que Jesus veio fazer. O nosso texto básico está em Lucas 2, versículos 10 e 11, né? E está ali os anjos e os pastores
lendo a partir do 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram totalmente tomados de grande temor. Claro, imagina você fazendo já de noite, no escuro, já é uma situação que a gente não se sente confortável, a gente não vê longe, pode ter ladrões ali, o pastor, né? Pode ter ladrões, podem ter feras, assaltantes, enfim, pode ter uma série de riscos e perigos. Aí me vem um ser sobrenatural, um ser celestial, a região se envolve da glória do Senhor, e o anjo, né? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, que é Cristo, o Senhor. E aí, provavelmente, os pastores entenderam, como muitos naquela época pensavam, que aquele ali seria o libertador do povo de Israel, não o libertador espiritual, para libertar dos pecados, para a salvação dos pecados, mas o libertador físico, aquele que traria a liberdade, né, a soberania de volta para Israel. Que Israel voltaria a ser um reino poderoso e perante as outras nações da terra, ele seria um reino poderoso. Né? Havia naquela época a dominação do Império Romano. O contexto em que Jesus nasceu, o Império Romano havia se espalhado por todo o mundo conhecido naquela época, aquela região, sobretudo aquela região em volta do mar Mediterrâneo. Sabia-se que tinha um mundo lá no Oriente, sabia-se que tinha as Índias, que tinham especiarias vindas de longe do Oriente, mas a cultura que nós temos, né, a cultura que chegou até nós, não é a cultura do Oriente daquele mundo, né, e sim da cultura ali da Europa e da região do mar Mediterrâneo. Os povos que ali viviam entendiam que o mundo era basicamente aquela região em volta do mar Mediterrâneo, ok? Essa é a cultura ocidental que foi trazida a nós. Já existiam especiarias vindas da Índia, tanto é que Cabral, quando foi empreender as suas navegações ali, ele buscava o quê? Uma rota comercial mais barata, né, para trazer as especiarias da Índia, do Oriente. Então, eles sabiam da existência de algum mundo lá para o Oriente. Cá para o Ocidente ainda não havia sido revelado e descoberto, e aquela região toda ali, nesse momento em que Jesus nasce, era o Império Romano, era uma dominação só, e o povo sonhava com uma libertação. Aliás, o povo de Deus sonhou com libertação desde o Egito, né? No Egito ele foi escravo, ele foi para lá por uma necessidade de apoio logístico, vamos dizer assim, não tinha comida na terra de Israel, uma grande fome acontecia em toda a região, eles foram lá comprar comida no Egito, encontraram José, aquela história toda que a gente conhece, e de lá José morreu, o faraó morreu, o povo se tornou cativo e foi talvez ali o primeiro grande cativeiro, foi o primeiro grande cativeiro ali do povo de Deus, e depois eles vieram, se libertaram, tomaram a terra, e aí tiveram uma série de outros cativeiros ao longo da história, e o povo passou a sua história, por assim dizer, sonhando com uma liberdade física, uma liberdade política, uma liberdade econômica. Esse era basicamente o sonho do povo. Mas Deus não queria isso, não. Deus queria libertar o povo da morte eterna, libertar o povo do inferno, né? E esse acontecimento, o acontecimento da vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, foi um acontecimento singular, com um significado extremamente importante para toda a humanidade, né? E esse acontecimento impacta até hoje em nossas vidas. Há 2000 anos atrás, né, 2020 e poucos anos atrás, Cristo nasceu, né, e trouxe a nós
salvação. Se a gente for contar, a conta mais apertada seria 2019 anos, né? Parece que a contagem ele se errou no início, a era cristã, né? Jesus nasceu no ano 3 da era cristã, porque regulou-se errado no passado qual teria sido esse momento de contagem, e a contagem saiu um pouquinho errada. Mas Cristo nasceu, salvação para todos nós. Essa é a lição número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 75. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense. Ela está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site da Convenção Batista Fluminense. Lá tem revista Palavra e Vida. Você consegue baixar essa revista em formato digital, PDF, para que você acompanhe as aulas aqui conosco, ok? Essa revista, de edição número 75, tem por tema Jesus, Vida e Obra. Essa lição foi escrita pelo pastor Lucas do Amaral Silva e tem por tema, por título, Novas de Grande Alegria, né? Parafraseando ou citando a frase que os anjos disseram aos pastores: eis aqui vos trago novas de grande alegria. Bom, o primeiro tópico da lição nos fala da promessa, né? Para você ter ansiedade de alguma coisa, precisa ter uma promessa, né? E olha, é complicado quando a gente fala promessa no mundo atual, porque existem muitas igrejas e muitas coisas para as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Agora você tem que ver se a promessa que o camarada está citando é uma promessa de Deus para você ou foi uma promessa de Deus para Abraão que já se cumpriu no passado e não tem nada a ver com você. Ok? Então, cuidado com as promessas que o pessoal diz que Deus fez para você. Olha lá direitinho o contexto, se é uma promessa, a nível global, é uma promessa para todo o povo, ou algo que Deus falou no seu coração especificamente. Né? Eu lembro que quando eu fiz o meu concurso lá para o meu emprego principal, por assim dizer, eram 50 vagas e eu tinha a plena certeza que Deus estava me abençoando com uma desde o início do meu empreendimento. Não sei como, não sei porquê, mas eu tive um grande conforto no meu coração, uma grande segurança no meu coração que aquilo ali estava sendo dado por Deus a mim no momento que eu ainda estava estudando para o concurso. É bem verdade que eu precisei esforço, eu precisei estratégia, eu precisei uma série de coisas, mas Deus me deu aquilo ali e eu senti no coração. Lembro uma vez que eu estava indo para o cursinho preparatório para o meu concurso, encontrei com o pastor da minha igreja, que ele também estava pegando o mesmo ônibus, e ele sentou do meu lado, e aí, como é que é mesmo esse concurso? Quantas vagas tem? Aí eu expliquei tudo a ele, ele falou, não, o curso tem 50 vagas. Aí eu, não, tem 49, uma é minha, Deus já me deu. E ele, graças a Deus, glórias a Deus, e Deus contemplou a minha fé e me deu aquilo ali. Mas quando fala de promessa, eu lembro mais quando eu era criança, né? Que a gente escolhia o presente de Natal e a gente ficava esperando ansiosamente aquele brinquedo que a gente iria ganhar no final do ano, que o nosso pai comprava com fidelidade aquilo que ele prometia que ia dar, né? E era uma grande expectativa, era uma grande ansiosidade para receber aquilo no dia de Natal, não antes. Não antes, não aparecia, não tinha nada disso aí. Mas a promessa de Deus foi feita ao homem, né, de uma forma singular, né? Primeiro, Deus criou todas as coisas, e lá em Romanos 11, 36, fala exatamente isso aí, né? Que tudo foi criado, vamos lá, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, ele pôs a glória eternamente. Amém. Deus criou todas as coisas por ele, para ele e eternamente. E Deus criou, então, está lá escrito em Gênesis 1, o mundo. Deus fez toda a sua criação em 6 dias. Cuidado, Deus não criou o mundo em 7 dias. Ele criou em 6. No 7º descansou, né? E ele criou, no meio dessa criação, desses 6 dias, ele criou o homem. O homem foi a coroa da criação. A
criação mais importante de Deus, aquele mais gostou foi o homem. E Deus colocou, o homem no meio de um jardim lindo, bonito e maravilhoso para ele arar, cultivar. Ele já tinha que trabalhar naquela época. O trabalho não veio por causa do pecado, né? Deus já deu ao homem a tarefa de cuidar da natureza, de cuidar dos animais, de arar a terra, de plantar, né? E deu uma ordem só, né? Que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem errou, o homem pecou e comeu. E lá em Gênesis 3, né, a mulher do homem, né, a Eva, foi enganada pela serpente e comeu, e deu ao seu marido que comeu, né? E isso causou um grande problema, porque através desse homem o pecado entrou no mundo. O pecado, a desobediência a Deus, né? De não fazer a vontade de Deus, de não fazer aquilo que Deus queria. Mediante este homem, o pecado entra no mundo e entra em nossos corações. E a principal consequência deste pecado foi a separação do homem de Deus. Deus não se separou do homem, mas o homem se distanciou de Deus. O pecado fez isso com o homem. O pecado, o conhecimento do bem e do mal, né, fez o homem arrogante, prepotente, orgulhoso, achando que sabe tudo, e o homem então se separa de Deus. Tanto é que lá em Gênesis 3:9, Deus vai encontrar o homem como ele fazia todo final de tarde, e ao ir se encontrar, né, com o homem, Deus pergunta a Adão: onde estás? Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Claro que Deus sabia. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, sabia de todas as coisas, sabia inclusive o que teria acontecido, o que aconteceu, mas o questionamento de Deus, né, é no sentido da gente entender que houve uma separação. Havia uma íntima comunhão do homem com Deus. Deus vinha conversar com o homem todos os dias. Deus encontrava o homem todos os dias. E no momento do pecado, Deus, como se diz, não é que não encontrou, né? Mas o homem não estava disponível para se encontrar com Deus. Tanto é que Deus pergunta a Adão: onde estás? O homem estava se escondendo de vergonha, né? Eu estou escondido de vergonha, porque eu estou nu. E Deus pergunta: quem falou para você que você estava nu, né? Olha só, olha a coisa feia acontecendo aí, o pecado entrando e o homem se separando de Deus. E toda a humanidade virou escrava do pecado. Romanos 3:23 nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, na versão revista atualizada. A versão mais antiguinha que eu decorei dizia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão. O pecado causou a separação do homem. Esse foi o motivo de Deus preparar o plano de salvação. Por quê? Porque naquele momento a humanidade já estava condenada para o inferno. A humanidade pecaminosa, né, já estava condenada para a morte. E Deus mandar a humanidade toda para o inferno, tá certo isso? Tá certo, isso é justiça. Justiça é receber aquilo que você plantou, aquilo que você semeou. Nós merecemos, todos nós merecemos ir para o inferno. Essa é a justiça de Deus. Mas Deus não age só com justiça. Ele age com um negócio muito maior chamado misericórdia. Lamentações 3, 22 a 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel e ele é misericordioso, e por ser misericordioso nós não somos consumidos. Tem um cântico muito bonito que usa exatamente esses dois versículos, e a terceira: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a razão pela qual eu e você não somos consumidos pela ira de Deus. Ele é misericordioso, ele é justo, mas ele também é misericordioso. Misericórdia é não dar ao culpado a paga pelo seu crime. Isso é misericórdia, né? Se em um país, em uma lei, prevê lá pena de morte para quem fizer A, B ou C, e o camarada faz A, B ou C, a justiça daquele país determina que ele morra. Se ele não morrer, a autoridade está agindo com misericórdia, ok? Então, misericórdia é não pagar, não dar a paga pelo crime cometido, né? E Deus misericordioso buscou um jeito de não dar a nós a morte eterna, o inferno. E aí Deus promete a nós a salvação. E a salvação está prometida desde lá em Gênesis 3,15, né? Esse trecho é conhecido como proto-evangelho. Seria a primeira anunciação, primeira notícia que se tem na Bíblia a respeito do Salvador. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse trecho anuncia o plano de salvação. Esse trecho, esse versículo diz que Jesus viria, e depois a gente só vai entender isso lá no Novo Testamento, com o cumprimento dessa e de várias outras profecias e promessas descritas na Bíblia. Jesus nasce, morre, revive e ressuscita, vence a morte e nos traz salvação eterna. Então, Gênesis 3,15 traz a promessa da salvação. E com essa promessa, ele nos traz de volta ao seu convívio, né? E essa promessa começa a tomar forma com a família patriarcal de Abraão, porque depois de Gênesis aqui, depois de Adão e Eva, aí o pecado se espalhou, aí tem a história de Noé ali, Deus destruiu o mundo todo, salvou só a família de Noé, começou de novo, e aí os homens tentaram, Deus mandou espalhar pela terra, os homens tentaram se unir e fazer uma torre para chegar até os céus, para que não fossem novamente destruídos, e aí Deus espalha as línguas, ele confunde as línguas para espalhar os povos pela terra, e aí vem outras histórias bíblicas que a gente tem ali, chegando na família patriarcal de Abraão, Isaac e Jacó. Deus chama Abraão da sua terra, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, né? Sai da tua terra, da tua parentela. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra onde eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Abraão, todos nós fomos benditos, porque da família de Abraão nasceu o Salvador, que é Cristo, né? E ele é que nos trouxe a salvação. Deuteronômio 18:15, Moisés fala: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, né? E aí em Atos 3, 22 a 26 faz referência direta a este texto, né? De Moisés, apontando agora em Atos para Jesus, ok? Cumprimento da promessa. Então esse é o cenário em que foi feita
a promessa. Vários profetas, ao longo do tempo, falaram que Jesus viria. Bom, e aí, com o cenário da promessa, vem o cenário para a preparação. Né? Jesus não veio simplesmente, pronto, nasceu e agora vai acontecer. Tem todo um enredo, tem toda uma história, tem toda ações e coisas que precisavam ser realizadas para que não só Jesus viesse, morresse e ressuscitasse, como também o evangelho, a boa nova de salvação, pudesse se espalhar no mundo. Lembro, mundo conhecido naquela época, toda a região do mar Mediterrâneo. Então, Deus põe em prática o seu plano de salvação. Ele põe em prática seu plano de salvação, criando, né, dando curso à história, a fim de preparar o mundo para a vinda de Jesus. Né? Chama Abraão, tem o filho da promessa, e aí o filho da promessa também tem Esaú e Jacó, e Esaú e Jacó tem aquela confusão de família lá, e depois tem os 12 filhos de Jacó, né? E deles todos vem José, e José é vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito, e aí há uma grande fome, os irmãos, muito tempo, estou falando de vários anos, de séculos, né? Os seus irmãos vão buscar comida no Egito, ele traz a sua família para o Egito, moram lá na área de Gósen, no delta do Nilo, a região mais rica, mais produtiva que tinha do Egito, né? E aí aquele faraó morre e outros que não conheceram José, porque também José morreu, morrem e resolvem escravizar o povo. E aí depois Deus levanta Moisés, e Moisés liberta o povo e conduz ao deserto. A lei é dada, né? Tem várias coisas ali, a lei é dada, e aí ainda no deserto, ainda ali naqueles primeiros meses, Deus dá todos os mandamentos para o povo através de Moisés, estabelece toda a prática da religião, toda a religião judaica ali em Israel, né? E aí há aquela teimosia lá, manda os 12 espias e os 10 voltam dizendo que era melhor voltar para o Egito ou ficar ali pelo deserto, porque o povo da terra prometida era grande e poderoso. Só Josué e Caleb mantêm firmes a esperança e a expectativa. E aí Deus, como se diz, manda o povo ficar ali 40 anos no deserto. Aqueles 10 acabam falecendo, os 40, todo mundo falece ali, todo mundo morre no deserto, e só os seus filhos vão vir a entrar na terra prometida. Só Josué agora fugiu o nome, né? Caleb. Só Josué e Caleb entram na terra prometida porque mantiveram a esperança firme. E aí vem uma série de impérios erguidos, impérios destruídos, batalhas vencidas, batalhas perdidas. Quando o povo fazia a vontade de Deus, Deus ia com ele, lutava e vencia. Quando o povo teimava, fazia errado, pecava, eles perdiam as batalhas. Né? E ao longo da história eles foram dominados por outros impérios, e Gálatas 4:4 cita uma expressão assim: e vindo a plenitude dos tempos, né? Plenitude, quando o tempo estava pleno, como todas as coisas estavam prontas, aí veio Jesus, né? Lucas 24:44 anuncia a vinda do ungido Filho do Senhor. O que é todas as coisas prontas? O que é a plenitude dos tempos? Quando Jesus nasceu, estava no meio do Império Romano. Olha, tudo bem, então Jesus veio libertar o povo de Deus do Império Romano? Não, pior que não. Mas o Império Romano e todos os impérios anteriores trouxeram um grande benefício para que o evangelho se espalhasse. Primeiro,
teve a dominação assíria, medo-persa, síria, a babilônica, né? Depois, quando o povo volta, mas olha, aí o povo já começou a se espalhar pela terra, já tem judeu em várias áreas ali, não só em Israel ou lá na Mesopotâmia, né? Eu chamei o delta do Nilo de Mesopotâmia, até errado, o delta do Nilo, a área Mesopotâmia é outra, né? Lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, lá na Síria, né? O povo estava espalhado por lá, mas também se espalhou pelo mundo. E aí vem o Império Grego, né? O Império Grego, ele impôs a sua cultura, uma coisa chamada de helenização, que é a imposição da cultura grega em todos os povos dominados. O Império Grego foi, digamos assim, regiões semelhantes às regiões do Império Romano. O mundo conhecido ali em volta do Mediterrâneo, ok? Então o Império Grego dominou por alguns séculos e impôs a sua cultura, e nesse tempo a língua que ficou sendo falada em todas as regiões foi o grego koiné. Inclusive, antes de Jesus vir, a Bíblia conhecida, a Torá, né, o Velho Testamento, foi traduzido por 70 sábios israelenses, né, 70 sábios judeus, e cada um fez a sua tradução dos originais hebraicos para o grego koiné, e ao final, conta a tradição que ao final dessa tradução, as 70 traduções estavam iguais, né? Ou seja, os 70 fizeram 70 trabalhos iguais, e essa tradução da Bíblia ficou conhecida como Septuaginta. Essa, digamos assim, era a Bíblia que existia espalhada no Velho Testamento, nos tempos de Jesus, era a Bíblia lida, era a Bíblia ensinada, né? Eram os livros, não era um livro como a gente tem hoje, encadernado, não se usava livro naquela época, né? Se usavam rolos, mas os rolos dos livros da Bíblia, da Septuaginta, eram esta tradução. Então veja que um primeiro momento, uma primeira coisa para que o evangelho se espalhasse era a língua grega, que era uma língua igual para todo mundo. Todo mundo falava grego, todo mundo entendia grego. Então os povos se comunicavam de forma mais natural, mais tranquila. É um pouquinho mais forte do que o inglês hoje. Nós não somos obrigados a falar inglês aqui, mas muitos no Brasil gostam e falam inglês e buscam falar inglês para se comunicar com outros povos, não só americanos, mas europeus e outros povos, inclusive do Oriente, ok? Então, esse foi um fato importante para a plenitude dos tempos. O outro fato extremamente importante foi o Império Romano, que veio depois do Império Grego, né? O Império Romano dominou todo o Império Grego e aí implantou a sua estratégia chamada Pax Romana. O Império Romano, diferente do Império Grego, ele não obrigou ninguém a ter a sua cultura. Ele deixou cada um com a sua cultura. Ele não dominava fisicamente todos eles, ele não escravizava os povos, nem obrigava a cultura. Ele só queria imposto. O Império Romano queria imposto para manter a paz. Não a paz que a gente conhece, mas a Pax Romana. A Pax Romana era colocar os exércitos lá e quem desobedecesse ia ser julgado por Roma e a pena de morte só os romanos poderiam aplicar. Então a Pax Romana era violenta, né? Era uma imposição violenta da paz. É uma paz imposta pela força. Se você pagar um imposto, 10, você fica em paz vivendo a sua vidinha aí. Se você não pagar imposto, aí eu tomo e arraso tua terra. Essa era a Pax Romana, ok? Tanto é que Jesus digo, deixo-vos a paz, a minha paz, Pax, vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é aquela Pax Romana, é outra paz. É a paz de Jesus que excede a todo entendimento. E aí, o que o Império Romano fez mais? Ele tinha essa segurança, criou um império sem fronteiras, então você poderia transitar por várias regiões, porque estava tudo helenizado, tudo falando grego, e todos se comunicaram. Tinha segurança para viajar, porque ninguém assaltava, né? Ou se assaltasse,
tinha que correr rápido antes que o exército romano atacasse. Podia navegar no mar Mediterrâneo, não tinha pirataria, porque a Pax Romana era imposta. E mais ainda, o Império Romano construiu uma malha viária sensacional, construiu muitas estradas. Para quê? Para a troca comercial. Os povos poderiam viajar pelas estradas, trocando produtos, bens materiais, para que fazer comércio, né? E nós, crentes, sempre pregamos o evangelho. Tudo bem, a gente às vezes manda um missionário para fazer uma viagem missionária só para pregar o evangelho e nós sustentamos ele, mas muitas vezes a gente simplesmente prega o evangelho, nós todos temos a missão de pregar o evangelho. Nós pregamos o evangelho no nosso dia a dia, falando com o nosso colega de trabalho, com os nossos vizinhos, com nossos amigos. Enfim, a gente fala do evangelho o tempo todo e deve falar do evangelho o tempo todo. E assim também os cristãos, depois que Jesus ressuscitou, pregavam o evangelho. Então, no tempo de Jesus, essas estradas, elas facilitavam vários deslocamentos, né? E possibilitava que Jesus viajasse entre as cidades, e depois, quando Paulo veio, ele pôde fazer 3 viagens missionárias espalhando o evangelho, e depois ele voltava para visitar. Então lá em Atos 13, de 1 a 4, mostra Saulo ainda e Barnabé sendo comissionados pelo Espírito Santo para ir àqueles povos para pregar o evangelho. E depois lá em Atos 14, 22 ou 15, 36, está lá Paulo falando, vamos voltar e visitar aqueles irmãos com os quais nós estivemos para ver como eles estão, reforçando, ajudando a entender e resolver os seus problemas. Foram as viagens missionárias de Paulo. Paulo viajava, trabalhava para bancar as suas viagens, tinha também ofertas, ok? Tinha custo, viajar tem custo, até hoje tem, né? Férias, graças a Deus, vamos viajar? Não sei. Vamos ver a conta corrente se tem dinheiro. Naquele tempo não tinha um cartão de crédito, hoje a gente faz essa loucura de viajar sem dinheiro e depois fica o ano todo pagando a viagem. Não é isso? Mas naquele tempo tinha que ter esse dinheiro para hospedar, para comer, podia montar tendas, né? Mas tinha que ter dinheiro para comer, dinheiro para deslocamento. Se ele fosse navegar de um lado para o outro, teria que pagar uma passagem. Se fosse com uma caravana, teria que... enfim, teria o custo com o animal, com a comida, com os apetrechos do animal e por assim afora vai. Então, esse Império Romano todo, o Império Romano implantado, né, trouxe a plenitude dos tempos, ou seja, as condições para que Jesus nascesse, morresse, ressuscitasse, nos dando salvação eterna e que o evangelho fosse espalhado. E na sequência, o terceiro tópico da nossa lição fala o cumprimento da promessa, que foi de fato a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo foi extraordinária, né? Maria recebeu a visita de um anjo que lhe disse que ela daria e conceberia, daria à luz a um filho. Lucas 1, 34 e 35 nos narra essa situação. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria concebeu sendo virgem. Era virgem, Maria era virgem, Maria era virgem. Não ficou virgem depois. A Bíblia nos fala que ela teve, sim, relacionamento com José e outros filhos, né? Era uma pessoa santa? Era santo, separado, como todos nós temos que ser santos, né? Infelizmente, há uma certa, né, um atrito com os católicos, porque vocês não gostam de Maria. Nós gostamos, amamos Maria, né? Só não falamos com pessoas já falecidas, porque o único com quem a gente pode fazer isso é Jesus, porque ressuscitou, né? E a promessa de que viria, que uma virgem conceberia o Filho de Deus, estava lá em Isaías 7,14. Isso foi há 700 anos antes de Cristo nascer. Isaías 7,14, Isaías já dizia assim, portanto o Senhor
o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem vos conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. 700 anos antes, alguém já havia recebido de Deus a informação e profetizado que Deus traria o seu filho por uma virgem, né? E que o que estava, o que seria acontecido ali, o que aconteceria seria de Deus. O nascimento virginal de Jesus, ou seja, Jesus nascendo de Maria ainda virgem, não tendo relacionamento com o homem, traz a Jesus a sua divindade, porque desta forma ele foi formado sem pecado, sem o pecado original, ok? Então, mesmo Maria sendo pecadora, como todos nós somos, o que foi formado em Maria foi divino, né? Então, Jesus tinha a sua natureza 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele era divino, ele era oh meu Deus, ele não tinha o pecado, ele era puro, é isso que eu queria falar. Ele era puro, era imaculado, ok? Não tinha pecado. E por não ter pecado, ele pôde morrer na cruz e ele pôde ser por nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Jesus cresceu em estatura e sabedoria, realizou milagres, mostrando que era o Messias de Deus, pregou a palavra de vida eterna, trouxe consolo, paz, luz e esperança. Olha que colocação interessante o pastor faz aqui na lição. O nascimento de Jesus representou o encontro do divino com o humano, ou seja, pela manjedoura, Jesus trouxe Deus para o convívio dos homens. E pelo sacrifício na cruz, Jesus leva o homem para o convívio com Deus. Cristo foi o meio, o intermediário, aquele que resolveu o problema que o homem criou lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus, né? E Jesus veio, Deus fez Jesus nascer de forma divina, Deus veio ao mundo de forma divina. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos como unigênito Filho de Deus. Então Deus veio ao mundo e através da morte Jesus trouxe o mundo de volta, todos aqueles que crerem nele de volta para Deus. Jesus fez a religação, né? Religare. Religare é a raiz da palavra religião. Qual é a sua religião? A minha religião é Cristo, porque ele, através do seu sacrifício na cruz, me religa com Deus. Eu só tenho acesso ao Pai mediante Cristo. Quando Cristo expirou, o véu do templo se rasgou do alto embaixo. Então, não havia como o homem chegar a Deus e falar com Deus e se apresentar mediante Deus. Eu precisava pegar a minha oferta e entregar para o sacerdote, e ele, que era da família de Levi, escolhido e purificado extremamente, levava as ofertas e entrava no Santo dos Santos. E se tinha dúvida sobre a sua santidade, sempre se tinha, ele entrava com uma corda amarrada no seu tornozelo e com guizos na roupa. Então ele fazia todo o sacrifício e o povo ouvia lá de fora, não podia entrar, era o Santo dos Santos. Se entrasse, era fulminado por Deus, Deus não deixava. E quando acabava o sacrifício, o sacerdote saía. Se parasse os guizos, puxava lá a corda e puxava o corpo do sacerdote, que haveria morrido lá dentro, porque estava em pecado. Né? Mas quando Cristo nasceu, a Bíblia relata que o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Jesus acabou com a separação entre nós e Deus, fazendo assim a religação, o religare. Só falamos com Deus por intermédio de Jesus. Jesus é o nosso advogado. A gente peca, peça perdão a Deus, porque nós temos um bom advogado. Quando a gente ora, a gente não ora falando direto com Deus. Eu estranho muito,
porque várias vezes eu ouço as pessoas orarem e elas acabam a oração sem dizer que estão orando em nome de Cristo, em nome de Jesus. A gente precisa dizer isso, a gente precisa declarar isso, né? Porque eu não falo em meu nome. Eu, Saulo, não posso expulsar demônio, eu não posso curar, eu não posso fazer. Quem faz é Cristo. E no poder dele, ele nos deu autoridade para fazer essas coisas. Então, Saulo não é nada. Saulo é um instrumento, né? E tudo que eu faço só terá algum efeito se for feito em nome de Jesus, no nome de Jesus. Então, quando orar, não esqueça de dizer, de declarar, principalmente a todos que estão lhe ouvindo, que você está fazendo aquela oração, você está falando com Deus em nome de Jesus, porque é Ele, somente Ele, que nos dá acesso a Deus. Esses dias via um vídeo sobre religião, né? E as pessoas falavam vários conceitos sobre o que era religião. Religião, para mim, é Cristo. Cristo é a minha religião, porque Ele é o único que me religa com o Pai. Através da sua morte na cruz, eu tenho acesso ao Pai. 2 Coríntios 5, 21, diz lá que Cristo nasceu, cresceu e viveu sem pecado algum. E diz lá também que nós temos que ser iguais a eles. 2 Coríntios 5, 21, importante ler esse texto, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perdão, Efésios 5, de 1 a 2, Efésios 5, de 1 a 2 é que fala que a gente tem que ser santo, perdão, né? Efésios 5, de 1 a 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede imitadores de Deus. A nossa obrigação é santificar-nos. A nossa obrigação é pregar o evangelho. Eu não consigo, eu sou pecador. Busque se santificar. Nós temos que buscar viver em santidade, né? Precisamos deixar de lado a influência de Adão, a influência do pecado. Adão foi o primeiro homem, né? E a gente precisa se colocar no senhorio de Cristo. 1 Coríntios 15, 45 a 49, Paulo nos fala isso, né? Entenda, olha só, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. Adão foi formado da terra, do barro. O segundo homem é do céu. Ele foi a ação do Espírito Santo na vida de Maria. Ele foi formado de forma divina. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é eterno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Deus nos abençoe e nos ilumine a estar no centro da sua vontade, né? Debaixo da sua maravilhosa graça, porque nós somos salvos pela graça, de graça, pelas misericórdias de Deus, né? Cristo se fez homem, nasceu, morreu, ressuscitou e voltará. Essa é a próxima notícia que nós precisamos esperar e aguardar ansiosamente. Você aguarda ansiosamente a vinda de Cristo, né? Você tem se esvaziado do velho homem, tem deixado de lado o pecado, tem deixado de lado aquilo que não agrada a Deus,
para fazer a vontade de Deus. Para isso Cristo veio. Esse é o propósito da salvação, que nós sejamos de novo reconciliados com Deus em Cristo, que nós preguemos o Evangelho. Jesus deixou essa missão para nós, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A boa notícia da vinda de Cristo nos trouxe salvação. Precisamos pregar o seu Evangelho e aguardar com a mesma ansiosidade do que nos tempos anteriores a vinda de Cristo para nos levar salvos para a vida eterna com Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a estar sempre firmes com Ele.